Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma programação da Zoe Online. Estamos aqui, eu e o Mike, novamente, para mais um momento devocional. Louvado seja Deus, que tempo especial, programações especiais. Realmente Deus tem derramado da sua boa porção sobre nós, né, meus irmãos? Como tem sido especial esse tempo, né, Mike? Com certeza, um tempo diferente, um tempo novo, um tempo que mudou tudo, né? Foi tipo um girar de chaves. Passamos por uma porta que a gente nem sabia que ia passar, né? A gente sentia que tinha uma porta à nossa frente, que a gente ia passar por ela, mas a gente não imaginava que a transação entre essa porta seria algo dessa maneira, né? Exato, verdade. E estamos felizes, né? Como nós temos crescido, né, irmãos? Como tem sido diferente. Como Deus tem feito tanta coisa surpreendente nesse ano. Eu me lembro que antes, ali um pouquinho da pandemia, algumas semanas mesmo antes, eu lembro que eu até comentei com o Mike, com os nossos pastores ali mais próximos, que uma das coisas que Deus me falava é que o que Ele faria conosco a partir desse tempo seria assustador. E essa foi a palavra que Deus usou para falar comigo, assustador. E, meus irmãos, eu confesso que cada vez eu fico mais assustado, no bom sentido da palavra, com o que Deus tem feito, porque mesmo em dias tão diferentes, eu não vou dizer ruins, são ruins sim, são difíceis em muitas coisas, mas eu digo diferentes, porque realmente Deus ele tem nos moldado, Ele tem nos feito amadurecer. Eu me lembro muito daquilo que o pastor Luciano Subirá falou a respeito da nossa igreja, né, da Rede Zoe, de nós, o ano passado, né, começo do ano, quando ele veio aqui, que ele falou sobre uma estufa. Ele falou que ele entendia que Deus queria e traria para nós um crescimento, um amadurecimento e uma relevância que precisaria ser acelerada, mas que para isso nós precisaríamos entrar em uma estufa, né? Porque a estufa faz com que cresça, se desenvolva e amadureça mais rápido. E que nós passaríamos por esse tempo para amadurecer mais rápido possível para conseguir lidar com tudo que Deus derramaria. E eu me sinto nesse lugar. Eu entendo que nós estamos nessa estufa, né? Esse é o meu entendimento, uma das coisas que eu tenho sentido no meu coração para aquilo que nos espera a partir desse tempo, né? Eu vi há um tempo atrás que o processo da lagarta, até ela se tornar borboleta, aquele processo que ela entra num casulo e fica lá, eu vi que o nome desse processo é crisalidação. Ou seja, ela entra numa crise, né, ali dentro daquele casulo, trancada naquele casulo, e ali ela entra num processo de crise para que ela seja transformada em uma borboleta e saia amadurecida e pronta para o seu destino, né? E eu vejo que nós estamos nesse casulo, trancados aí por um tempo, né, num mundo diferente, mas eu percebo que nesse casulo, digamos assim, estamos amadurecendo para sair da maneira como que Deus deseja. Em nome de Jesus, sairemos melhores. Em nome de Jesus, eu creio. Amém, eu creio nisso. Amém. Também, sinto isso. E estou muito animado por tudo que Deus já tem feito, por tudo que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós éramos um tipo de pessoa, hoje nós somos outro. Eu creio exatamente dessa maneira que você disse. Nós, dentro de uma estufa. Outra característica legal da estufa é que ela protege a planta que está lá dentro. Espécies de mosquitos não conseguem entrar na estufa, algumas pragas não atingem a estufa. E eu levo isso no meu coração porque, independente da situação parecendo ser de alta pressão, na verdade ela está nos ajudando a desenvolver, quando na verdade o que nós sentimos externamente é algo que parece que está nos destruindo, algo que está tirando coisas, mas na verdade Sim. Estamos sendo protegidos dentro de toda essa pressão. Verdade. E glória a Deus por isso. Eu estou muito feliz. Meus irmãos, eu e o Mike, a gente quer comentar algo com vocês. Nós sabemos que estamos no mês da família, né? Estamos aí no mês da família, né? O mês de agosto que nós separamos para falar a respeito disso. Estamos falando a respeito das nossas famílias e o Senhor dentro das casas. E eu tinha até pensado em nós falarmos algo assim, mas o bom do Espírito Santo é isso, né? Que a Bíblia fala que onde Ele está existe um lugar de liberdade, né? E nós não podemos permitir com que Ele fique travado, não podemos abafar o Espírito, né? Como a Bíblia nos ensina, precisamos deixar com que Ele age em liberdade. Então, Gênesis capítulo 2, se você quiser abrir aí na sua casa, onde você estiver acompanhando,
né? Gênesis capítulo 2, no verso 15, Deus ele faz ali tudo, né? Todas as coisas, e daí no sexto dia Deus faz o homem, né? E ali vai falar sobre a formação do homem, né? E daí no verso 15 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E eu e o Mike, nós queremos comentar nessa manhã a respeito desse texto. Quando a Bíblia fala que Deus pega o homem, coloca no jardim do Éden para duas coisas: para o cultivo e para guardar, para cultivar e para guardar. Né? E a gente sabe que depois ali a Bíblia fala sobre a formação da mulher, ou seja, agora Deus traz uma família para o homem, mas o propósito é cultivar e guardar. Né, Mike? Eu percebo que é uma das coisas que Deus quer nos ensinar. Você falou ali, né, da estufa, que a estufa ela tem esse propósito, ela não apenas cultiva, ajuda no cultivo da planta para ser mais rápido, mas ela também guarda a planta e a protege para que não entre coisas que possam destruir a planta, né? E eu percebo que esse é o propósito de Deus para nós, como família, né? Como igreja, como cristãos, mas também como família. Né? Lembre-se disso, eu gosto sempre de pensar que quando Deus faz o jardim, Deus não, a Bíblia fala que Deus planta, né, o jardim na região do Éden, mas não é para construir uma igreja, é para construir uma família. Né? Deus não constrói uma igreja e uma vez por semana ele prega para essa igreja, ou faz uma conferência com essa igreja. Deus faz um jardim, coloca lá uma família e todos os dias desce para se relacionar com essa família. Né? E para mim isso é muito incrível. Isso mostra claramente assim, o propósito de Deus desde o início para a família. Né? Exatamente. Eu até gosto de falar que a maioria das coisas que a gente faz hoje, no sentido de expandir o evangelho, é exatamente por causa disso, para levar de volta as pessoas à família, a família que é de Cristo. Não era para ser um monte de pastores, apóstolos, profetas, simplesmente só falando de Jesus. Era para ser uma família gigante se relacionando com Jesus. É por isso que a gente tem esses ministérios hoje, para trazer as pessoas a esse relacionamento. Eu acho muito legal que a Bíblia vai dizer que ele colocou os dois no Éden para guardar. E não só guardar o Éden, mas serem guardados no Éden. Porque o Éden, para mim, era o lugar mais especial da Terra, tanto que depois que tudo acontece, as pessoas, Deus tira Adão e Eva do Éden, ele coloca uma espada envolvente de fogo e querubins em cima, então, porque é algo muito precioso. Sim. Porque simboliza esse seio de amor. Eu quero apontar isso para a família, no sentido que o primeiro lugar onde a gente vai provar amor é na família. Sim. Eu gosto muito de observar algumas coisas, eu gosto de observar como os pais cuidam das crianças. Porque quando você olha do sentido funcional das coisas, você vai olhar e pensar assim, não faz muito sentido, porque a criança não consegue devolver nada. E nem é o objetivo que um dia os filhos devolvam algo para os seus pais. Sim. E para mim isso é uma das maiores provas de amor já no início, porque o pai se dedica por algo que ele criou, ele gerou junto com no seio da família, e ele se dedica totalmente para aquilo, sendo que aquilo não dá retorno no sentido físico da coisa, se dá retorno no sentido do prazer. Isso me aponta para Deus, porque Deus se dedicou totalmente criando o Éden, se dedicou totalmente colocando depois Adão e Eva nesse ambiente de proteção, exatamente para marcar eles com isso. Com o centro de tudo, essa importância é o relacionamento. Eu me dedico para se relacionar com você. Sim. Eu me dedico para, desde os detalhes mais pequenos até os detalhes mais grandes, demonstrar que você é importante, demonstrar que você é amado, demonstrar que a vida ela perde um pouco do sentido se você não estiver aqui junto. E eu acho muito legal isso que você falou, porque você falou sobre o amor, né? Sobre o primeiro lugar onde o amor precisa ser não apenas manifesto, mas desfrutado. E, cara, isso fala totalmente a respeito disso que a gente leu, porque quando fala do Éden, essa palavra Éden significa prazer, né? Então, significa que Deus ele planta a família no lugar de prazer, né? Será que nós temos desfrutado de um ambiente de prazer dentro dos lares, né? Será que para os filhos tem sido prazeroso a sua casa com vocês como pais, né? Será que os pais têm tido prazer no relacionamento com os filhos? Você que é filho, será que quando seus pais olham para você, eles têm prazer em se relacionar com você? Você que é esposo, né?
Você quer um marido? Será que quando a sua esposa olha para você, ela tem prazer em estar com você, em estar do seu lado, em ter tempo com você? Você que é esposa, né? Será que seu marido está tendo prazer em passar tempo com você, em te ouvir, em sentar para conversar? Né? Porque Deus, ele faz a família para o lugar do prazer. E eu acho tão legal porque a família ela é uma consequência do amor e do prazer que existe na Trindade, né? Nesse relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo, amor, prazer pleno, mútuo, um para com o outro, e tão perfeito, e dessa relação de amor e prazer da Trindade nasce a família, nasce dentro do lugar do prazer, né? Então, eu realmente percebo que isso é muito importante, e eu digo assim, pela família que eu cresci, né? Eu cresci numa família assim que teve muita desestruturação por causa do pecado, por causa de planos que infelizmente deram certo, Satanás dentro da minha casa, dentro da minha família. Porém, teve uma coisa que, independente de tudo isso, eu percebi como que os meus pais conseguiram projetar em mim é um lugar de prazer. Sabe? Sempre, cara, sempre eu cresci com a minha mãe. Então, tá com a minha mãe sempre foi prazeroso. Né? Eu e meu pai, a gente sempre foi muito amigos, assim, sempre melhores amigos. Então, sempre foi prazeroso estar com meu pai, né? Então, tipo, até hoje nós moramos em cidades diferentes, mas a gente liga, faz ligação, chamada de vídeo, fica lá tempão conversando. Por quê? Porque é prazeroso, né? A gente tá agora no mês 8, faz 8 meses que eu não consegui descer ver a minha família. Né? Por quê? Por causa de tudo fechado e tal, e até por precaução mesmo, né? Pensando nas nossas famílias, pensando nos meus avós, tudo. Então, eu não cheguei a descer para ver eles ainda. E por áudio já é prazeroso, por vídeo chamado já é prazeroso, mas nós não vemos a hora de nos encontrar. Né? Meu pai agora se mudou, o sonho dele era morar na praia, então ele não vê a hora que eu vá conhecer a casa nova dele. Né? Por quê? Porque existe esse ambiente de prazer. Família é um ambiente de prazer. Né? O prazer de Deus, o amor de Deus, né? Não o prazer que o mundo mostra, né? Porque muitas vezes você está desfrutando do prazer que o mundo mostra, né? E o prazer que o mundo mostra às vezes é o adultério, né? O prazer que o mundo mostra às vezes é os filhos escondendo coisa dos pais, é os pais escondendo coisa dos filhos ali, é cônjuges escondendo coisas um do outro, e aparentemente é um prazer, né? Mas é um prazer momentâneo falso que, sem perceber, tem destruído famílias, né? Então, eu acho incrível como Deus planta, Mike e irmãos, o homem, a família no lugar de prazer, mas como Satanás ele tem tentado deturpar a nossa visão de prazer, de satisfação de fato em Deus, nessa geração que a gente tem vivido, né? Tem tentado desestruturar isso e cegar os nossos olhos. E eu acho interessante falar que Satanás ele cria falsas necessidades nesse meio. Porque Satanás aponta uma falsa necessidade para Eva ali. Não existia a necessidade que ele aponta. Não existia aquilo ali. Ele vem e deturpa, exatamente como você falou, ele deturpa toda a visão. Ele chega no meio do seio familiar e cria uma falsa necessidade de os filhos ter uma privacidade exagerada. De, eu não posso contar isso para o meu pai, porque isso... eu tenho que ter a minha privacidade. É opinião minha. Eu acho um absurdo ver crianças de 5 anos mexendo num celular. E tipo, ela conversa, nem sabe o que fala. E tem um cara que eu acompanho, bastante mentoria de negócios, e uma das crianças dele, ele tinha dado um tablet, e ele falou que tirou o tablet porque a criança criança de 3 anos começou a conversar com uma outra pessoa, nem sabia o que estava fazendo. Então, na minha opinião, eu acho um absurdo. Então, Satanás cria essas falsas necessidades, de tipo, nada contra a criança poder assistir o seu desenho, não é isso, mas aquele negócio de tipo, essa necessidade de que ela precisa passar esse tempo só ela, quando na verdade o que mais marca uma criança é o tempo que ela brinca com outras crianças, é o tempo que ela corre com o pai dela. Eu vou olhar para a minha infância, as coisas que mais me marcaram foi jogar bola na rua junto com os meus amigos, foi subir muro, foi brincar de esconde-esconde. Cair, né? Cair. Foi meu pai, quando eu era criança, eu tinha 3 bolas em casa para chutar com meu pai. Nem sabia chutar direito, mas estava ali. Meu sobrinho tem 2 bolas que a gente comprou e fica chutando de um lado para o outro. Então... Satanás, às vezes, tenta criar essas falsas necessidades de tipo, a criança precisa ter tal coisa aqui, quando, na verdade, o que ela mais precisa ter é o afeto.
O que eu quero dizer é que às vezes a gente cria aquele negócio, eu preciso muito procurar coisas para suprir necessidades na minha família, quando a maior necessidade que a família tem é você lá. É nós. Nós somos as coisas que mais vão suprir a nossa família. E estudando bastante coisa que eu tenho estudado ultimamente, uma das coisas que eu mais ouço os caras falar é que todas as coisas são feitas para pessoas. O mundo antes acreditava que as coisas eram pelas marcas, que as coisas eram pelas indústrias, mas na verdade é tudo por causa das pessoas. Existe até a psicologia que diz que a marca que a gente gosta não é porque a gente gostou das cores ou do jeito que ela é desenhada, é por causa das pessoas que usam essas marcas. E eu acho legal perceber isso, porque o meu trabalho só faz sentido porque eu tenho uma família para dar alguma coisa. Construir uma empresa só faz sentido porque eu tenho alguém para compartilhar, eu tenho amigos para compartilhar coisas, eu tenho uma família para dar um conforto. Então, eu acho que às vezes Satanás cria essas necessidades de tipo, eu preciso ter muito disso, porque eu vou conseguir dar muito disso para minha família. Não, é muito legal a gente poder dar muita coisa para nossa família, mas o maior ativo que se existe, a coisa mais preciosa que existe é a minha presença, é a minha conversa. Cara, nessa pandemia, uma coisa muito legal que aconteceu lá em casa, a gente se mudou e a primeira vez que a gente mora numa casa que, teoricamente, ela é 2 andares, porque uma parte dela é construída no mesmo nivelada com a rua e a outra parte, o terreno é um pouco mais baixo. E a cozinha é lá embaixo. Não tem um dia que a gente não almoce e jante junto. Criou um hábito agora. Sim. A minha mãe faz o almoço, coisa que não acontecia antes lá em casa, sabe? A gente almoçava poucas vezes junto. Agora minha mãe faz o almoço e ela chama eu e o pai, que estamos lá em cima, para descer, e meio que a gente foi obrigado a isso. Então, criou um vínculo diferente, novo, que a gente nunca teve na nossa vida, por causa dessa pandemia, porque foi obrigado um tempo todo mundo ficar junto. Sim, achei muito legal isso que você comentou. E eu acho incrível isso, porque essa é a maneira de Deus, né? Deus é esse Deus família, Deus ele faz tudo isso para nos mostrar. E eu acho muito legal que você falou dessa questão da presença, Mike, porque, que nem a gente falou, não é errado nós buscarmos ter coisas e construir coisas com a nossa família e para o benefício da nossa família. E é gostoso, a gente realmente tem que buscar avançar e crescer e derramar tudo isso sobre a nossa família. Porém, quando a gente olha para o pecado da primeira família, porque a gente tem costume de falar o pecado da mulher, o pecado do homem. Só que a Bíblia fala que quando os dois se casam, eles se tornam uma só carne. Né? Então, independente de quem foi o culpado, precisa resolver, a família precisa resolver para o benefício da família. E algo que eu acho interessante, que o primeiro pecado não foi porque eles deixaram de ter um carro, não foi porque eles deixaram de ter uma conta bancária grande, não foi porque eles deixaram de dar um presente aos seus filhos, não foi porque eles deixaram de jantar no lugar caro. Eles perdem a noção da vida e eles entram no lugar do pecado quando eles perdem a presença, quando eles perdem a voz de Deus. É quando o homem dá lado à voz de Satanás e deixa de lado a voz de Deus, é que o pecado entra. É que o pecado avança, é que o pecado consegue tirar a primeira família do lugar do prazer. Pense isso, meus irmãos. Quando Satanás faz com que o homem e a mulher sejam expulsos do Éden, Satanás está tentando fazer as famílias todas da terra agora serem expulsas do prazer, do ambiente do prazer verdadeiro que está em Deus, porque Deus plantou esse lugar. Mas é algo que me chama muita atenção e que eu amo. Eu gosto de pensar que aqui nos primeiros capítulos de Gênesis é a compilação de toda a história da humanidade. Porque a Bíblia diz que antes do homem e da mulher saírem, eles têm roupas feitas com plantas ali, né, por eles mesmos, mas Deus não permite com que eles saiam do Éden com essas roupas. Deus ele confecciona roupas de um animal morto, né, simbolizando o próprio Cristo. A Bíblia vai dizer que agora, através de Cristo, nós somos vestidos com vestes de justiça, vestes de salvação. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Eu não sei se Satanás percebeu, talvez não. Eu acredito que ele não é tão inteligente assim, mas eu fico imaginando, cara, que Satanás achou que estava vencendo quando tira o homem e a mulher do Jardim do Éden, mas ele não tinha noção de que ali já estava simbolizado Cristo.
né, que estaria pronto, morto já e ressurreto, antes mesmo da fundação do mundo. Para quê? Para que nós tivéssemos famílias salvas, famílias sadias e famílias no padrão do céu, famílias no padrão da origem, né? Isso é incrível. Exatamente. E eu queria apontar um negócio que a Bíblia não deixa tão claro no sentido escrito, mas que eu entendo quando eu olho. A Bíblia vai dizer que a serpente tenta Eva, mas eu creio que se naquele momento Eva e Adão estivessem bem juntos, seria diferente. Eu quero dizer assim que Jesus veio e disse que o homem e a mulher é para ser uma só carne, mas ele também diz que é melhor dois do que um. Então, por quê? Eu quero dizer isso, que a gente nunca deve decidir coisas sozinho. A gente sempre tem que ter a família junto. Eu não sou casado para falar que tem que ter a esposa junto, mas por olhar por fora, eu sei que, e lendo, eu sei que é isso. Não, é meio ilógico você pensar assim, nossa, o esposo decidiu isso sozinho, mas ele não vive mais sozinho. A esposa decidiu isso sozinho. E às vezes eu acho que Satanás usa esses momentos, sabe? Você pode pesquisar, você não precisa nem ser casado, você pode pesquisar várias histórias que você vai olhar para a situação quando o casamento ruiu, você vai falar, você vai ver que muitas histórias começaram começando a ser muito individual. Ele ia e fazia as coisas dele, ela ia e fazia as coisas dela. E daí os dois começaram a cada um ir para o seu caminho, quando na verdade é os dois juntos. Eu creio que se Adão tivesse junto ali no momento antes, um poderia até balançar, mas Adão ia falar, opa, mas a gente encontrou Deus ontem ali, no final da tarde, por que dar atenção para isso? Verdade. Aí os dois poderiam parar e falar, mas eu não preciso desse conhecimento. O meu conhecimento está em Deus. Isso eu já aponto para o outro ponto. Todo conhecimento que nós precisamos ter está em Deus. Tá no sentido de, do amor, no sentido de o que eu preciso de resposta para o meu lar. Está nele. Às vezes você pode procurar ajuda, e deve, se for necessário, mas a principal ajuda é dele. Não vai adiantar a gente ouvir, fazer terapia de família, filhos, pai, mãe, e com psicólogo, se não tiver Jesus em todo sempre vai haver uma deficiência não resolvida, né? Exatamente isso. Essa palavra mesmo, tudo precisa estar com ele junto. Porque a família é representada por ele, todas as coisas convergem nele. Ele é o início, o meio e o fim das coisas. Achei muito legal que você falou no início que a família foi feita pela Trindade. Então, antes de Deus fazer o homem e a mulher, ele reuniu a família, que é ele mesmo, para tomar essa decisão. Então, isso para mim já aponta todo o caminho de uma família, tem que ser reunida juntos com Cristo sentado na mesa. Verdade. Meus irmãos, esse é o propósito. Deus nos fez para termos famílias e vivermos em um ambiente de prazer. Em um ambiente prazeroso, onde a presença de Deus está e onde Ele nos guia. Independente de qualquer coisa, onde a voz dele é a melhor voz, é a voz principal, é a voz que a família decide ouvir, ainda que Satanás tente levantar outras vozes. Lembre-se disso. Nós estamos em um tempo que, aparentemente, Satanás tem tentado cada vez mais destruir a visão familiar, mas a visão de Deus continua. O propósito de Deus continua. Vale a pena ter família, vale a pena construir família, porque vale a pena, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor não mudou. Ele permanece e Ele já é o vitorioso. Satanás só tenta nos enganar. Lembre-se disso. Né, meus irmãos? Eu gostaria de fechar os seus olhos, que você fechasse seus olhos para orar conosco, né? Não eu fechar o seu olho. Eu gostaria que você fechasse os olhos para nós orarmos juntos e agradecermos a Deus por esse tempo. Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos plantou no lugar do seu prazer. Obrigado porque o Senhor nos plantou no lugar onde nós temos prazer no Senhor e o Senhor tem prazer em nós. Esse é o nosso lugar de origem. Nada mudou no Senhor. O Senhor não foi alterado por causa dos planos de Satanás. O Senhor não foi alterado por causa da perversão da terra. O Senhor continua o mesmo, imutável.
imutável, perfeito, incrível, amoroso, prazeroso e pronto a restaurar e restituir qualquer casa e qualquer família. Nós profetizamos sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que nos assistem, sobre todas as famílias profetizamos restauração, sobre todas as famílias profetizamos prazer do céu, onde Cristo é o centro, onde a sua presença habita de maneira leve, de maneira poderosa em meio às famílias. E nós declaramos todo jugo, toda tentativa de Satanás de destruir as casas e os lares caído por terra em nome de Jesus. Vem, Deus, entra nos nossos lares e traga a sua transformação sobre nós. É isso que nós cremos e tomamos posse do seu prazer dentro das casas, do prazer do céu, onde o Senhor habita como centro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, por estar conosco em mais um momento devocional. Que Deus te abençoe e que você viva com a sua família nesse ambiente de prazer que Deus já preparou antes mesmo de nós estarmos aqui, antes mesmo de nós nascermos. Esse ambiente de prazer para nós e para as nossas casas já estava planejado e bem estruturado. Que Deus te abençoe e que você viva isso com a sua família em nome de Jesus. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo no coração.